Vamos lá, pessoal, vamos recomeçar, né, ou continuar as informações que a gente já havia comentado na aula anterior, no vídeo anterior, a respeito do sistema circulatório, do sangue, sistema linfático e sistema urinário. Tá? Vou tentar completar nesse vídeo todas essas informações. Então, o último tópico foi sobre sangue. Tá? Qual a importância do sangue, o que é que ele tem de componente. Então, a gente falou da presença além do soro ou do plasma, a gente vai encontrar também os elementos figurados ou as células sanguíneas. Beleza? Então, a gente comentou a respeito da presença do plasma e comentou a respeito de uma das células sanguíneas que foram as hemácias. Professor, o que era que eu estava explicando porque travou, você começou de novo. Tinha travado. Travou tudo. Travou de novo. Eu acho. Professor, Pronto, então, dentro das células sanguíneas, a gente falou das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e a gente também tem os elementos figurados, certo, gente? Os elementos figurados do sangue. Então, dentro dessas células sanguíneas, dos elementos figurados, a gente tem as hemácias, são os glóbulos vermelhos com função de transporte de oxigênio. A maior quantidade de células que existe no sangue é desse grupo, até porque a função de transporte de oxigênio é iminente, todas as células precisam. A gente tem a exigência constante dela. E tem os glóbulos brancos. Dentro dos glóbulos brancos, que fazem parte das células de defesa, a gente, além das hemácias e das plaquetas, certo? A função da plaqueta é a questão do processo de coagulação sanguínea, a gente tem os glóbulos brancos. Então, todas as células que aparecerem agora, todas elas são glóbulos brancos, têm alguma função de defesa. Os monócitos, que vão originar os macrófagos, que, por sua vez, vão fazer o processo de fagocitose de qualquer célula ou parasita que entre no corpo, qualquer corpo estranho celular, não é qualquer... o vírus, por exemplo, não tem reconhecimento por ele, tem que ter um fator anticorpo para poder reconhecer e neutralizar. Então, monócito, que origina macrófago e que vai fazer o processo de fagocitose, é um dos fagócitos que a gente tem. O neutrófilo, que também tem função fagocitária. Tem os eosinófilos, que também tem uma função citotóxica, tá? Digestiva. A gente tem o basófilo, o basófilo, eosinófilo ou acidófilo, tá, gente? Pode ser chamado também assim. O basófilo, ele tem a função de produzir duas substâncias do processo de inflamatório. Uma delas é chamada de heparina, que é um anticoagulante, para que o sangue não coagule quando tiver uma circulação de sangue muito no local, muito intensa no local. E a histamina, que é um vasodilatador. Essa histamina, sendo um vasodilatador, ela permite que haja maior chegada de sangue, consequentemente, maior chegada de células de defesa no lugar, para poder fazer o processo de defesa mais preciso. E os linfócitos, que têm a função específica do sistema de defesa. Então, a função inespecífica, todas as outras, essas 5 células aqui, a basófilo, eosinófilo, neutrófilo, macrófago e o monócito, todas elas têm função inespecífica, ou seja, qualquer agente estranho que tiver vai provocar resposta inflamatória e ação defensiva. No entanto, quando chegar vírus ou toxina, aí tem que ser ação específica. Então, os linfócitos é que vão atuar. O linfócito B e linfócito T. Tá? Aí tem uma função, um grupo de linfócito T, citotóxico, serial killer,
você tem CD4, CD8, CD5, CD3, então tem uma porrada lá do linfócito T. O linfócito B é um grupo só de células, mas eles têm relação com função específica do sistema de defesa. Dessa defesa do corpo, a gente permite analisar a presença de 3 linhas de defesa. A mais externa, que é a mucosa e a epiderme, ou seja, é o que divide o que é corpo e o que não é corpo. Tá? Quando passa dessa barreira, já é infecção. Já é um corpo estranho entrando em contato com as células majoritárias, que é a célula do corpo humano, e aí nosso sistema de defesa vai agir. Essa ação vai ser por meio dos fagócitos. Bom, o que é que esses fagócitos vão fazer? Fagocitar. Não sei se você lembra o que é. Englobar a substância, englobar a célula, fazer a digestão intracelular e eliminar os parasitas do corpo. Qualquer estrutura que entre. Às vezes, quando entra, por exemplo, um espinho no lugar, tem a resposta inflamatória, mas muitas vezes, como ele fica inserido no corpo, não é jogado para fora, porque tem essa possibilidade do corpo fazer o processo de regeneração e aquele corpo estranho ser jogado para fora, às vezes ele fica dentro do corpo e começa a formar um tecido fibroso. E aí a gente diz que formou uma estrutura de proteção. Claro, vai ficar um lugar incomodado, vai ficar maior, a gente chama de granuloma, isso daí, tá? Granuloma de contato. É uma ação defensiva também, certo? No entanto, a defesa por células são essas aí. É uma defesa inespecífica. Qualquer tipo de parasita celular que entra no corpo, ele vai agir contra. Mas se for substância, se for um vírus, por exemplo, como a gente está numa situação terrível agora, ela é definida e defendida por uma defesa específica e a ação específica dos linfócitos de uma forma geral, que a gente chama de defesa moral, defesa específica, ação dos linfócitos. A primeira coisa que tem que acontecer para haver a defesa específica, entrada do antígeno. O que é esse antígeno? Tudo aquilo que não é próprio do corpo e que estimula uma reação de defesa específica. Esse antígeno não é o organismo em si, pode ser um componente desse organismo. Pode ser uma proteína que está na membrana desse organismo, pode ser uma proteína da cápsula viral desse organismo. Então, não precisa ser a estrutura inteira. É uma substância ou um componente da estrutura corporal que vai ser reconhecido como não próprio e a gente vai agir contra ele. Então, a partir do momento que esse antígeno entra, ele é reconhecido como antígeno, como não próprio, por um grupo de células, tá? Que a gente chama de linfócito TCD4, que é a organizadora do sistema de defesa, porque ela, assim que é identificada, que identifica o antígeno, ela estimula a ação do antígeno pelo linfócito B. Ele faz, linfócito B, vem aqui, tem um corpo estranho aqui, você vai trabalhar agora, vamos trabalhar. Botou para trabalhar, o que é que ele vai fazer? O linfócito B vai eliminar o parasita? Não. O linfócito B vai produzir uma célula que já tem a leitura do antígeno. Ou seja, ele já sabe como é o antígeno e como é que vai ser a defesa dele. Que tipo de substância ele vai produzir. Qual é o anticorpo que ele vai produzir. Como se fosse uma chave para uma fechadura, para reconhecer direitinho ele e poder se ligar. Então, o linfócito B produz plasmócitos. E esses plasmócitos é que vão produzir os anticorpos. A partir do momento que isso acontece, tá? Que começam a produzir os anticorpos, nosso corpo vai continuar produzindo esses anticorpos por resto da vida, que é o que a gente chama de memória imunológica, que é o que uma vacina faz. Uma vacina, você coloca o antígeno, ou seja, uma parte do vírus, que é reconhecido como antígeno, coloca no corpo da pessoa, ele vai ser reconhecido como não próprio, você vai produzir uma defesa sem ter a doença. Por isso que é extremamente importante a vacina. Só que não tem normal para discordar e ter descrença dessas informações, que não pode, tá, gente? Vocês estão sendo avançando na ciência, tem que ter essa noção. Fez o processo de produção dos anticorpos, aí ele se liga ao antígeno e agora ele é reconhecido pelos fagócitos que vão lá, englobam e eliminam a substância do corpo. Beleza? Então, essa daí é a noção do sistema de defesa específico que a gente tem. A partir do momento que a gente tem essa ideia do linfócito TCD4, vocês lembram, por exemplo, que uma pessoa que tem AIDS, que tem HIV, na verdade, que tem HIV, e que desenvolve a AIDS, ela morre de qualquer doença, de qualquer infecção. Por quê? Porque a célula que é infectada é essa daqui, ó. É a célula que organiza o sistema de defesa específico. Então, tudo que ela tinha de defesa, ele passa a não ter mais, porque ele não tem mais possibilidade de estimular a sua produção. Beleza? Então, por isso que a gente tem aquela dificuldade para as pessoas que são portadoras do HIV
de defender qualquer tipo de parasita que chegue no corpo, porque o linfócito TCD4 ele é infectado pelo vírus, certo? Bom, aqui a gente tem a representação da linha de defesa, as 3 linhas de defesa. A primeira barreira, que é uma barreira física e química na pele e nas mucosas, tá? Pelo, muco, sebo, microbiota, que são as bactérias que estão na pele. A segunda linha de defesa, que ela é não específica, é a fagocitose. Quando qualquer tipo de bactéria entra no corpo, o macrófago, monócitos, essa daqui que a gente chama de célula killer, serial killer, tá? Um linfócito T que faz uma fagocitose, ela mata por reconhecimento de toxina. Sempre vai ter inflamação, por isso que tem resposta inflamatória, tanto dos basófilos quanto dos mastócitos, tá? São células que vão produzir. E a terceira linha de defesa, que é específica pela produção dos anticorpos, tá? Esse sistema imunológico daqui seria mais ou menos isso. Ó. O antígeno entra, é reconhecido pelo macrófago, o linfócito TCD4 reconhece o antígeno dele, estimula a produção dos linfócitos B, que produzem plasmócitos. Os plasmócitos assumem essa memória imunológica, produzem os anticorpos. Cada anticorpo, que é esse pedacinho verdinho aqui, tá vendo? Ó? Os anticorpos reconhecem o antígeno presente na célula, no agente infectante, que pode ser uma célula, pode ser um vírus. E aí, assim que ele reconhece, é um apontador, tá, gente? Ele aponta para o fagócito ir lá e fazer a digestão do material. Então, aqui a gente tem 2 imagens de resumo desse material. A outra célula que tem a função importante no corpo é a célula sanguínea, que a gente chama de plaqueta. A função dela é fazer o processo de coagulação. Como assim? Ela coagula direto? Não. Primeiro tem que ter o sangramento. Quando tem o sangramento, as plaquetas liberam uma substância no plasma. Que substância é essa? Uma substância chamada de tromboplastina. Essa tromboplastina, ela reage com cálcio e vitamina K, por isso que são fatores de coagulação. Ela reage com cálcio e vitamina K, tá, gente? O professor está travando muito. Professor, travou, muito. A gente não entendeu, a gente não escutou o que você falou. Quase ela nada, não dá para entender que está travando toda hora. Para que ela se torne uma enzima ativa. Então, a tromboplastina nada mais é do que uma enzima inativa, produzida pela plaqueta. Bom, o que é que essa enzima ativa agora ela vai fazer? Ela vai converter uma proteína que já existe no plasma, chamada de protrombina. Lembra que tem um problema sanguíneo chamado de trombose? Está relacionado com essa substância aqui. A protrombina vai ser convertida em trombina, que é uma enzima inativa. Para ser ativa também ela precisa dos componentes cálcio e vitamina K, para que converta fibrinogênio, que é uma proteína plasmática, ou seja, ela está no plasma sanguíneo, e ela converte em fibrina. O que é que a fibrina faz? Uma rede de fibras, certo? Que vai obstruindo a passagem das células sanguíneas e obstruindo, tapando o lugar de sangramento. Isso aí é o que a gente chama de coágulo. A partir daí ocorre estancamento do sangramento, ou seja, evita uma hemorragia, beleza? Então essa aí é a ação que vocês vão ter que lembrar, o esquema que vocês vão ter que lembrar da ação da célula sanguínea no processo de coagulação. Tá? Por que que cálcio é importante para a coagulação, a vitamina K e plaqueta? Os 3 são fatores de coagulação, são 12 fatores de coagulação. Eu estou colocando alguns só, tá? Estou colocando tromboplastina, cálcio, vitamina K, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. Tá? Aqui a gente só tem 7 fatores de coagulação, mas são 12 no total. A gente simplifica as informações, beleza? Então, esse daí é o esqueminha que vocês vão ter que lembrar. Desde a liberação da tromboplastina pela plaqueta, reação com vitamina K, tornando a substância ativa. Essa enzima converte protrombina em trombina, que, juntamente com esses componentes, se torna ativa e faz fibrinogênio ser convertido em fibrina, e a fibrina é que retém as células produzindo o coágulo. Gente, partindo daqui, quando você tem qualquer infecção, o lugar geralmente fica vermelho, aquecido e inchado. Por que que ele fica inchado? Porque tem extravasamento de líquido. Tanto como, por exemplo, o pus, tá? Que às vezes ele sai, muitas vezes não, quanto no próprio tecido fica com uma grande quantidade de líquido intratecidual ou intersticial. Bom, esse líquido não pode ficar no corpo entre as células, ele tem que sair. Ele não pode sair pelo suor, tá, gente? Porque o suor é uma glândula que fica na pele que vai liberar para
externamente ao corpo. Ele precisa sair pela única forma que ele pode, que é pela urina. Então, toda vez que você tem excesso de líquido, esse excesso de líquido intersticial, ele é chamado de linfa. E essa linfa agora vai ter que ser canalizada, drenada por um sistema, que é o sistema linfático. E esse sistema linfático, drenando esse componente, ele vai jogar no sangue e o sangue vai levar para o rim vai filtrar e jogar para fora esse excesso de substância, esse líquido que está intracelular ou intercelular, certo? Ou intersticial. Então, o sistema linfático ele vai ter essa função. Ele vai ter a função de drenar líquidos intersticiais, mas também ele tem participação no sistema de defesa, porque ele permite a formação ou amadurecimento de células. Por exemplo, tem o linfócito B, porque ele é amadurecido no baço, e o linfócito T, que é amadurecido no timo. São duas estruturas do sistema linfático. Tá? Então, se ele não produz, porque as células são produzidas não pela medula, mas aí ele tem um processo de amadurecimento e de aperfeiçoamento da célula. Os componentes do sistema, as tonsilas, tá? A gente chama de amígdalas, as adenoides, os gânglios ou nódulos linfáticos, os vasos linfáticos e o baço e o timo, que eu esqueci de colocar no slide, tá, gente? Mas ainda tem o baço e o timo que fazem parte do sistema linfático. Tá vendo aqui, ó? As tonsilas, chamada de amígdala, é uma figura, a figura que eu encontrei é bem antiga, então a nomenclatura estava assim. O timo, fica aqui bem pertinho do coração. O baço, que fica no nosso lado esquerdo, acima da estrutura renal, bem acima da estrutura renal. Está apontando para a medula, gente, porque ela faz o processo de produção de células que vão para o sistema linfático, beleza? Então, cada cantinho desse aqui, cada círculozinho desse, representa um nódulo ou um gânglio linfático. E as linhas verdes são os vasos linfáticos, tá? Então, aqui está a distribuição só dos componentes do sistema. Toda vez que a gente tem qualquer infecção, se tem infecção de garganta, ficam os nódulos aqui, inchados. A gente tem alergia, ficam os nódulos aqui, inchados. Então, esses nódulos inchados são os linfonodos, ou os gânglios linfáticos, como eu coloquei para vocês, linfonodos ou gânglios. Cada canal ou vaso é chamado de ducto linfático, tá? Então, tem os vasos linfáticos, os linfonodos iguais, tá? Axilares. Você tem inflamação no braço, fica aqui. Por que que fica assim? Toda inflamação extravasa líquido, ele tem que voltar. Quando ele volta muito intensamente de uma vez só, aí ele começa a obstruir e inchar demais aquele gânglio. Aí ele fica dolorido, tá, gente? Porque ele está muito cheio de líquido. Isso quer dizer que o seu sistema de defesa está funcionando e que está ocorrendo retorno do líquido extravasado para o sistema circulatório. Ele volta para as veias, tá? Tá vendo aqui, ó? Chega das veias e retorna esse líquido para o coração, vai ser bombeado, vem para o rim e o rim vai tirar esse líquido para fora do corpo. Bom, uma outra estrutura que a gente vai ter, um outro sistema que a gente vai ter que trabalhar é o sistema urinário. Tá? Qual é a função do sistema urinário? A função dele é eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo corpo, uma delas. Porque também ele vai eliminar substâncias que estão em excesso no corpo. Por exemplo, a água é uma substância boa, mas ela em excesso provoca hipertensão. Então tem que jogar o excesso da água. Por isso que uma pessoa que tem hipertensão não pode comer sal, porque o sal vai provocar retenção de líquido no sangue e aumenta a pressão. Então por isso que excesso de líquido e excesso de sal também não é legal. Você precisa jogar o excesso de sal para fora do corpo. E essas substâncias que a gente chama de exógenas. Que é isso? O remédio que você tomou para dor de cabeça, certo? Aquela substância não é nossa. Nem é nossa, nem é produzida. Tá? Não chega a ser considerada tóxica, porque ela tem uma ação. No entanto, ela precisa ser jogada porque não é nossa. Ela é exógena, ela é externa. Ó, então, toda vez que o sistema renal, o sistema urinário faz isso, a gente diz que ele trabalha com a homeostase. Homeostase é de homo, de igual, status, tá? O seu estado igual, de equilíbrio. Então, o equilíbrio osmótico, o equilíbrio iônico, que são sais, o excesso de substâncias que a gente tem, as substâncias tóxicas que a gente tem, ele vai jogar para fora. Como é que ele vai fazer isso? Utilizando os seus órgãos. Quais são os órgãos desse sistema? Os dois rins, os dois canais partindo do rim, que são os dois ureteres. A gente tem a bexiga urinária e a uretra. Tá? Dois rins, dois ureteres, uma bexiga e a uretra, que é um canalzinho comum aos dois sistemas. Tanto masculino quanto feminino. Tá? A diferença é que no sistema masculino, a uretra ela também participa do sistema reprodutor, coisa que não acontece no feminino. Canal vaginal,
ou vagina é do sistema reprodutor, acima dela tem a uretra. No caso do homem, uretra é para a saída do sêmen e para a saída da urina, então participa de 2 sistemas. Quando a gente for falar do sistema reprodutor, no último assunto, vocês vão encontrar isso daqui também, certo? Então, como é que seria esse sistema urinário? É importante que vocês lembrem da figura. Você tem os 2 rins, certo? Parecendo um grãozinho de feijão. Partindo dele, o ureter, esquerdo e direito, desemboca nessa bexiga, que é um órgão central, com capacidade de armazenamento de líquido. Então, a função do rim, filtração, ureter, condução, bexiga, armazenamento de urina, lembrando, filtração do sangue e produção da urina. A urina produzida fica temporariamente armazenada na bexiga, com esfíncter aqui, ó, para segurar, porque senão o cara vai urinar em si mesmo. E a uretra, que é o canalzinho de liberação. Beleza? Então, são os 4 componentes do sistema urinário. Esse sistema urinário eu mostrei nessa outra figura, para que a gente tenha noção mais ou menos onde é que esse rim fica. Tá? Observe aqui, eu peguei uma imagem do corpo feminino para a gente ter a noção da cintura. Tá? Então, ele fica mais ou menos aqui nessa proximidade, abaixo do diafragma, acima do quadril, na região mediana. Por isso que os lutadores, luta livre, MMA, né, boxe, geralmente eles baixam o golpe e acertam nessa região da cintura. Por quê, gente? Porque quando acerta aqui, que pega no rim, se não tiver com apoio bom de musculatura, bateu no rim, a dor extrema. Quem tem cálculo renal, quem tem pedra no rim, quando afeta que a crise é grande, a pessoa desmaia de dor. Certo, gente? É uma dor insuportável mesmo quando acontece na região do rim. Então, aqui está o rim, os vasos sanguíneos, as artérias e as veias que chegam e que saem. O ureter conduzindo a urina para a bexiga. A bexiga aqui, no caso da mulher, ela fica abaixo do útero, por isso que quando o útero está crescendo por causa da criança, aperta a bexiga e ela tem uma vontade de urinar extrema, porque a bexiga está sempre comprimida, então dá a sensação de vontade de urinar, é a diurese. Certo, gente? No caso do homem, claro, graças a Deus a gente não tem. Só as mulheres que ficaram com esse probleminha aí para transportar. Certo? E a uretra, que é o canalzinho de liberação da urina para o ambiente externo. Esse sistema urinário, a gente precisa entender como é a estrutura do próprio rim. Esse rim, gente, ele tem assim, ó, ele tem uma camada externa, que a gente chama de córtex, tem uma camada mediana, medula, e tem a cavidade renal. Essa cavidade renal, ela é a pelve, certo? Então, pelve renal. A partir daqui, a gente tem os ureteres. Então, no rim, não é toda a região que filtra. As unidades de filtração, tá, do sangue, tá vendo? Tem que ter artéria e tem que ter veia. A artéria trazendo tudo com aquilo que a gente precisa jogar fora, a veia voltando com o sangue purificado. Certo? Tanto do direito quanto do esquerdo. Mas observe que as estruturas, os cálices, que a gente chama de cálices renais, eles contêm as unidades de filtração. Essa unidade de filtração a gente chama de néfro, certo? Está representado aqui nessa estruturazinha, tá vendo? Ó? Aqui começa no córtex renal, atravessa a medula e a abertura desse canal, essa aberturazinha daqui, ó, ela vem para a pelve, porque aqui ela vai coletar e levar a urina para o sistema urinário. Aqui está mostrando o fluxo de uma pedra, tá, gente? Por que essa pedra? Porque você tem uma urina muito concentrada, sua urina está muito amarela, você bebe pouca água durante o dia, transpira demais. Tá? Concentração de urina vai fazer acumular sal. E esse sal, quando se acumula, gente, eu não sei se você sabe, mas na praia, quando deixa secar, o sal ele não é aquele sal granulado que a gente tem, tá, gente? São pedras de sais. Então, quando o sal ele fica muito aglomerado no ponto, ele forma pedra. E essa pedra, ela tem que sair. Ou você faz cirurgia laser para desmanchar, ou faz cirurgia corte para retirar, ou ela vai ter que sair. Então, quando ela se move no sistema urinário, a dor é insuportável. Quando ela está no rim, a pessoa desmaia. Quando ela está na uretra, no ureter, terrível. Tá? Mas ainda é menos insuportável do que quando ela ainda está dentro da estrutura renal. Chegou na bexiga, alivia, mas se for passar pela uretra, também ela vai rasgando. Muitas vezes há sangramento durante a diurese, durante a micção, ou seja, quando a pessoa está urinando, porque a pedra vai rompendo a camada protetora ou epitélio mucosa da uretra, certo? Então, aqui é para representar a formação da pedra, dos cristais de sais,
que eles são formados quando se acumula com pouca água, ou seja, você tem que estar sempre bem hidratado para poder fazer o fluxo normal de urina. Então, essa estrutura daqui, que é o néfron, eu chamei de néfro ou néfron, tá, gente? Tá errado não, é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a cápsula de Bowman, o glomérulo, que são vasos sanguíneos, onde há extravasamento do líquido. O líquido vai passar por esse conjunto de vasos, eu não sei se dá para perceber, mas tem aqui vaso azul e vermelho, artéria e veia, certo? A artéria trazendo, a veia levando de volta. Tá? Então, chegou aqui, extravasa o líquido, é o filtrado glomerular, ele é captado pela cápsula. Quando ele vai passando pelos ductos do néfron, ele vai tendo reabsorção de substâncias. E quando ele sai por aqui, o líquido que sai por aqui já não é mais filtrado, ele é urina, certo? A urina produzida que vai ter os componentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa unidade de filtração, que tem glomérulo, cápsula de Bowman, ele tem os túbulos, cada região do tubo tem um nome. Túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. O que é que acontece, então, nos túbulos? Reabsorção. A primeira etapa da filtração é aqui, tá? Da formação da urina, que é a filtração. E a segunda etapa da formação da urina é a reabsorção. O que é reabsorvido em cada um desses componentes? Tá, gente? Por exemplo, quando o sangue chega nesse glomérulo, ele chega trazendo água em grande quantidade, evidentemente, sais. Ele chega trazendo substâncias solúveis, glicose, aminoácido, vitaminas, tudo substância boa. Até agora, que eu falei, 5 substâncias boas que a gente precisa. Água, minerais, vitaminas, carboidratos e glicose. Tá? E vitaminas. Então, essas substâncias, elas têm que voltar para o corpo, porque ela não pode sair. Agora, também chega ureia, que é tóxico, tá? Resíduo do sistema do metabolismo de proteína. Ácido úrico, também pode chegar. Creatinina, que é produzida quando há produção de energia na célula. Bilirrubina, que é a substância da bile. Lembra da bile, do sistema digestório? A bile é jogada no intestino. Tá? Aquela substância passa pelo intestino, o intestino faz a absorção, ele volta para o sangue, só que não tem função nenhuma, ele vai ter que ser jogado pela urina, que é o que dá cor amarela à urina, tá, gente? É a bilirrubina. Então, quando essas substâncias estão passando por aqui, no túbulo proximal, a reabsorção de glicose, aminoácidos e sais. Na alça de Henle, também é reabsorvido sal. Observe que a água é reabsorvida em todo ponto, tá? Água é absorvida aqui, reabsorvida aqui, e é intensamente reabsorvida no final, que é no túbulo distal. É o lugar onde há maior reabsorção de água. Então, se chegar 1 litro de água aqui, 900 ml são reabsorvidos no final. Tá? 990 ml. Por quê? Porque só 1% da água vai sair. 100 ml chegando, só 1 ml sai. 1000 ml chegando, só 10 ml sai. Certo? Então, a quantidade de reabsorção de água é extrema. Só que aqui, está vendo essa siglazinha ADH? É o hormônio antidiurético. Ele é produzido pela hipófise e para ter reabsorção intensa de água aqui, o hormônio tem que ser produzido. Quando uma pessoa está tomando cachaça, por exemplo, que enche seu corpo de álcool, esse álcool inativa a hipófise que para de produzir ADH. Então, a pessoa, quando está alcoolizada, ela urina muito. Mas no outro dia ela está com uma ressaca e uma sede terrível, porque ela está desidratada, porque não teve reabsorção de água. Quando esse problema é natural, ou seja, quando esse problema é porque a pessoa tem incapacidade de produzir o ADH, por causa do problema na glândula, a gente diz que ela está urinando demais, ela tem diabetes. Diabetes significa alta taxa de diurese. Se tiver açúcar, é diabetes mellitus, aí é um problema lá com o hormônio insulina ou excesso de açúcar no sangue. Mas se for pelo excesso, pela dificuldade de produção de ADH, a gente chama de diabetes insípidos, tá? Que é aquela que não tem gosto. Por incrível que pareça, é por isso que é chamado, viu, gente? Bom, então as etapas da formação da urina, a gente tem a filtração glomerular, que é aquela primeira etapa quando a água chega no glomérulo e passa para a cápsula, que extravasa o filtrado, e a segunda etapa que é de reabsorção. Então, o que é filtrado? Extravasamento do filtrado glomerular para a cápsula. Nessa cápsula, há recolhimento de água, minerais, glicose, vitaminas, aminoácidos, ureia, creatinina, bilirrubina e substâncias exógenas, são os medicamentos, por exemplo, que a gente toma. Bom, a partir do momento que ele vai passando pelos túbulos,
há retorno de substâncias importantes. E isso acontece nesses túbulos, em cada um deles uma região importante para acontecer. Por exemplo, aminoácidos, vitaminas e alguns minerais já no túbulo proximal. Sais e água na alça de M. Água no túbulo distal. Então, 99% da água e minerais. Da água é 99%. Minerais depende do que você tem no corpo, tá, gente? São reabsorvidos, porque são substâncias importantes. Não é 100% do mineral que é reabsorvido, porque ele precisa sair, tá? Para tirar o excesso. Vitaminas, monossacarídeos, glicose, aminoácidos, todos eles são reabsorvidos em 100%. Tem que ser reabsorvido. Quando não é reabsorvido 100% da glicose, é porque você tem excesso. E aí, se você tem excesso, tem que jogar fora mesmo, tá? Quando sai urina, quando sai glicose na urina, é porque tem que sair. É porque tem excesso. Tem algum problema lá que você não está conseguindo armazenar ou gastar essa glicose. Composição geral da urina, ou seja, o que é que a gente não reabsorve? Aquele 1% de água, um pouco de sais, que a gente não consegue reabsorver, porque precisa sair porque está em excesso, creatinina, ureia, bilirrubina e a substância exógena. Além dos materiais, mas esses daí é a composição geral, tá, gente? O principal componente é a composição da urina. Então, para aquele pessoal que gosta de fazer urinoterapia, não tem nada a ver, tá, gente? Urina não tem nada que presta, ó. Só tem substâncias que a gente tem excesso ou que são tóxicas. Então, eu falei para vocês da função do ADH, que é o hormônio antidiurético produzido pela hipófise, aumenta a reabsorção de água no túbulo distal, ele reduz a produção de urina, normalmente a urina fica mais concentrada quando ele está produzindo, quando ele é necessário produzir. Quando tem excesso de água, a urina fica diluída, quando você está com frio ou bebeu muita água. O álcool inibe esse ADH, fazendo com que você produza mais urina e, como consequência, você vai ter desidratação. Por isso daí eu comentei, passando só para os slides. Aqui tem alguns problemas do sistema urinário, a pedra renal, as infecções urinárias, tá, gente? Tudo isso é infecção urinária, uretrite, infecção na uretra, cistite na bexiga, nefrite. Nefrite geralmente provoca dor, muita dor no rim. A uretrite é ardência quando urina. Tá? Principalmente mulheres têm mais porque seguram mais a urina do que os homens. E a cistite é dor quando a urina sai, bem centralizada na região da bexiga. Certo? Quando encheu, não vai sentir muita dor, mas quando esvazia, aí provoca incômodo porque está infeccionado nesse local. Certo? São os problemas que a gente tem de urina. Então, só para comentar que a gente faz os exames de urina, qual é o objetivo daqueles exames. Por exemplo, você identificou presença de célula sanguínea na urina, teve uma lesão no néfro. Ele rompeu, o sangue que não era para passar, porque é uma substância grande, nem sangue, nem proteína, tá, gente? Se tiver proteína também está errado. Proteína é muito grande, não pode passar, só pode passar substância pequena. Aquelas que a gente consegue absorver no intestino, são elas que podem passar para o néfro, outras não podem. Tá? Proteína, carboidrato complexo não pode sair. A presença de glicose identifica que você tem diabetes mellitus. Urina concentrada, você teve desidratação. Urina diluída, muito branca, transparente na verdade. Constante e sem glicose, então você tem diabetes insípidos. E a presença de bactérias, você tem as infecções urinárias. Certo, gente? Então, esses aí são os informes a respeito do nosso capítulo sobre sistema urinário, sanguíneo, linfático e o sangue. Beleza? Encerramos o conteúdo por aqui. Agradeço a paciência de vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!